Nós estamos então na Parashá Toledot, gerações. Olha comigo em Gênesis no capítulo 25, vamos voltar aqui, Toledot, gerações. Olha que Abrão dá tudo que é seu a Isaac, diz a Torá. Gênesis, capítulo 24, versículo 5. Olha aqui, Gênesis 25, desculpe-me. Gênesis 25, versículo 4. Versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Mas os filhos das concubinas que tinha, deu a Abraão presentes, e ainda em vida separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Após ter enumerado a numerosa progenitura de Abraão, a Torá vai insistir no fato de que todos os 18 filhos do patriarca, apenas Isaque, filho da esposa legítima, e não de uma concubina, é o legatário universal da sucessão paterna. É o legatário universal da sucessão paterna. Trata-se, obviamente, de proclamar a legitimidade dos direitos de Israel sobre as outras nações, do conjunto do patrimônio universal. Vou repetir. Trata-se, obviamente, quando Abraão age assim, de proclamar a legitimidade dos direitos de Israel. Por isso que nós começamos lendo com vocês o Salmo 122. Para que nós tenhamos a palavra na nossa boca, porque não somos mais crianças, nós temos que responder, apoiados na Torá, aquilo que nos perguntarem. Sobre essa questão, por que uma guerra em Israel pode mudar a estrutura universal de todos nós. Então, todos nós estamos envolvidos nela. Então, ele faz isso para proclamar a legitimidade dos direitos de Israel sobre o conjunto do patrimônio do patriarca. Na tentativa de evitar querelas, brigas familiares, no que diz respeito à herança, ainda em vida, Abraão vai repartir os seus bens entre seus filhos. Olha no versículo 6. Mas os filhos das concubinas que tinha, deu a Abraão presentes. Então, ele divide a herança. E ainda em vida, separa-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente. Então, veja o versículo agora, 7 e 8 comigo. Que apesar das precauções de Abraão, quanto às querelas familiares, ele não vai conseguir rompê-las definitivamente. Nós precisamos entender isso. Olha aqui. Estes, pois, foram os dias de vida que viveu Abraão. 175 anos. Expirou Abraão e morreu em boa velhice, velho, cheio de dias, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael. Sepultaram-no na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Mamre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abraão, Sara e sua mulher. Depois da morte de Abraão, Elohim abençoou Isaque, seu filho. Habitava Isaque junto a Beer-Lahai, o poço da visão, para que a visão não seja nublada, a visão veja qual é o desejo e a provisão que Adonai deu aos seus filhos. Então, a nossa parashá começa aqui agora, versículo 19. Esta é a descendência, Toledot, são as gerações de Abraão. Você vai ver aqui que eis a descendência de Abraão, diz assim, em outra tradução. Na nossa tradução diz, são essas as gerações de Isaque, filho de Abraão, e Abraão gerou a Isaque.
Olha o versículo 20. Isaac tinha 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. A origem aramaica de Rebeca é repetida aqui 2 vezes. Ele é arameu, olha só. A origem aramaica de Rebeca é 2 vezes aqui recordada. Para ela, como para Sara, como para mim, para você, a intervenção divina precisa apagar da nossa vida todo o paganismo e toda a infecundidade, porque se a árvore não der fruto, será cortada. Toda a infecundidade. Yeshua vem jogando pesado no Segundo Testamento. Ele olha para a árvore, ela tinha folhas lindas, exuberantes, mas não tinham frutos, ele a secou imediatamente. Então, para que essa nossa irreverência, essa nossa forma de viver, completamente contrária aos padrões de Adonai, ela seja apagada. Essa condição de não produzir filhos. Não estamos falando de uma quantidade de filhos físicos. Nós estamos falando de filhos espirituais, que com o nosso mau testemunho nós os perdemos, nós os matamos, nós os destruímos. Isso é infecundidade. Olha o versículo 21. Isaac intercede insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Os filhos vão aqui espernear em seu seio. Olha aqui o versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Em outra tradução diz que os 2, Jacó e Esaú, lutavam. Você viu o que eu disse atrás? Eu disse assim, que Abraão ali lutou para que toda querela familiar, toda briga familiar fosse sanada. Mas ele não consegue isso. Aqui você já vai encontrar que os meninos estão esperneando dentro do ventre da mãe, do ventre materno. Instaura-se ali a oposição entre Esaú e Jacó. E espernear significa correr, agitar com as pernas, denotando um antagonismo entre um e outro. São diferentes. Eles são completamente diferentes, já dentro do ventre da sua mãe. Mas uma oposição entre os 2, uma luta, uma incompatibilidade e uma competição, onde a Bíblia Sagrada rejeita tudo isso totalmente. Mas há aqui para Rebeca uma fala de Adonai, uma promessa o Senhor lhe disse, Adonai lhe disse. Ela foi conversar com Adonai. E ele respondeu, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Já estava tudo determinado. Já estava tudo determinado, essa é a vontade de excelência, de grandeza de Adonai. Como se levantar contra isto aqui? Eu tenho que ser completamente incapaz para poder me levantar contra uma questão dessa. De ver que uma oposição já está estabelecida e uma competição também. A Torá vai afirmar que, vai comigo no versículo 27 do capítulo 25. Ela vai afirmar, cresceram os meninos, eles eram adolescentes, Esaú é um homem que conhece a caça, Esaú tornou-se perito caçador, como Nimrod, como também Caim, perito caçador do campo, homem do campo, ao passo que Jacó era homem sossegado, íntegro, diz em outra tradução. Jacó era homem íntegro e habita as tendas. Ele habita as tendas. Ele é homem íntegro e habita as tendas.
Você começa a entender que o problema é familiar. É totalmente familiar. Que os meninos crescem e começam a perceber e a comentar, provavelmente, e a deduzir que o pai teve preferência. Não foi isso? Mas como é que você vai discutir com o pai do céu? O pai daqui você esmurra, você soca, você despreza, você faz tudo, você mata. Mas e o pai do céu? Possível, né? O texto retorna à oposição dos caracteres entre Esaú e Jacó. Esaú é um homem do campo, como Caim, como eu disse. Jacó, um pastor de ovelhas, como Abel. Um homem íntegro. Nos seus caracteres, ele já tinha integridade. Porém, esta qualidade de Jacó não impedirá a esperteza e a habilidade de Esaú para conquistar seu pai. A qualidade, a minha e a sua qualidade não vai mudar nada para que o inimigo venha e ataque e remova das suas mãos aquilo que você recebeu. Porque às vezes a gente se enche de orgulho e de vaidade. Eu ganhei isso. Eu fui abençoado pelo Eterno. E você se acha protegido por isso. Aqui não. A qualidade não impede a esperteza de Esaú. Vamos no versículo 28, do Gênesis 25. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú. Mas a Rebeca amava a Jacó. Isaac ama Esaú, sim. A caça em sua boca, em outra tradução. Rebeca ama Jacó. Os filhos estão unidos com o pai e com a mãe. Um com o pai e outro com a mãe. Mas o que isso está trazendo tanta indisposição, pastora? Olha só. Perceba que o texto da Torá não diz em que boca se encontra a caça. Olha aqui. Isaac ama Esaú. Sim, a caça em sua boca. Não fala que a caça está na boca de Esaú ou de Isaac. Não fala o texto. Certamente na boca de Esaú e na boca do pai. A caça estava na boca dos dois. Você fica atento para você entender isso. A mesma palavra caça vai designar uma ação e um resultado. A palavra caça vai designar uma ação e um resultado. A caça vai fazer alusão à maneira pela qual Esaú soube conquistar as boas graças de seu pai. Com a comida, com a caça que ele gostava. Ele vai conquistar o pai. Ele tem interesses de manter o quê? A sua primogenitura e a bênção sobre ele. Ele ama por interesse. As boas graças de seu pai. Isaac e Esaú têm gosto comum pela caça. O mesmo gosto. Esaú usou a caça como estratagema para maior aproximação do pai e conquistar seus interesses. Você já viu isso algumas vezes? Eu já vi várias e várias vezes as pessoas agirem assim. Você sabe que isso é um estupro? Na Bíblia é. Fala aqui que eu vou beber. Quando nós olhamos a Torá dentro da relação de pais e filhos, né, e essa é uma clássica explicação entre esse aspecto, a preferência que Esaú sustenta junto ao seu pai é porque ele sabia tocar o ponto fraco do pai. Então, quando eu e você, motivados por um interesse pessoal, tiramos de alguém aquilo que nós queremos, sensibilizando o ponto fraco da pessoa, é o mesmo que um ato de violência a nível sexual, conforme a senhora está usando a expressão estupro. Então, por exemplo, eu sei que a pastora Sandra gosta de comer um chocolatinho depois de todo o almoço, e ela gosta. Aí eu venho e trago o chocolatinho todo dia, para que no momento certo eu consiga dela aquilo que eu quiser. Eu estou violentando ela pela exposição da fraqueza dela. É isso que a caça à boca, a caça deve ser vista como uma vítima.
A caça, o substantivo caça, a senhora falou do verbo, mas tem o substantivo que estava à boca. Era uma vítima. Era aquilo que tinha sido morto que veio à boca. Então tem uma vítima na boca. É ali que Esaú sabia manter a relação com o pai. Vocês já sabem. Exatamente. A vítima, vocês já sabem quem é. A vítima era Isaac. Então, você vai perceber que ele vai conquistar o pai com seus interesses. Rebeca ama Jacó. Rebeca está unida a Jacó por uma promessa de Adonai, dita por Adonai, onde ela não conseguiria, e ninguém conseguiu até hoje, transtorná-la. Ninguém. Adonai escolheu, Adonai escolheu. Nós que temos que nos colocar no nosso devido lugar para manter um relacionamento com ele. Rebeca ama Jacó. Então, o relacionamento é diferente aí entre um e outro. Esaú se aproxima do pai, Isaac, por interesse. Vamos conferir o que diz Provérbios 6, 26. Não precisa ir lá, não. Você guarda que é Provérbios 6, 26. Pois a prostituta te reduz a um bocado de pão, e a adúltera anda à caça da tua própria vida. Você vai ser conquistado simplesmente com a comida, mas vai obter a morte. Quando Esaú fica sabendo pelo pai que perdeu a bênção, o que ele faz? Ele passa a odiar o seu irmão. Ódio é a palavra-chave dos nossos dias. Respiramos ódio e violência o tempo inteiro. Então, o que está acontecendo? Veja no capítulo 27, versículo 41. Quando ele se viu que ele não tinha a bênção, o direito de primogenitura ele já havia perdido, o que ele faz? Ele passa a odiar, você vai esperar só o pai morrer para matar o seu irmão. Olha aqui. Esaú passou a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos. Então matarei a Jacó, meu irmão. Aí você sabe da história que Rebeca teve que tirar Jacó do ambiente para que ele possa sobreviver. É a mesma questão hoje nos nossos dias com Israel. É a mesma questão. O ódio e a violência para matar está à flor da pele. É a mesma coisa. E não tenha dúvida, para que estas coisas venham sobre você e sobre mim, eu preciso vigiar. Quando Esaú não conseguiu atingir o alvo desejado, que é distorcer com violência a vontade de Adonai, que era isso que ele queria. Adonai já havia determinado que um serviria ao outro. E então, ele agora, quando ele usa de tudo isso, ele quer distorcer a vontade de Adonai com respeito às gerações de seu irmão Jacó. Ele planeja eliminá-los. Todas as gerações de Jacó. Então você, se pertence a Abraão, Isaac e Jacó, está nesse meio aí. Se você diz eu sou descendente, o inimigo, com a violência dos nossos dias, quer eliminar você, para que você tenha incentivo para mudar de cabeça, de posição, modo de ver as coisas na Bíblia. Então, você vai ver que o maior estorvo, o maior embaraço, o maior empecilho, o maior obstáculo, a maior dificuldade para gerações toledote se manter é o estupro realizado principalmente por familiares. É o estupro realizado principalmente pelos familiares. Estupro é atentar com violência contra a virgindade, a um coito forçado. É isso que você conhece. Forçou alguém a alguma coisa. O estupro bíblico significa distorção,
forçada e com violência contra a vontade estabelecida por Adonai. O estupro é proibido pela Torá. Você desviar o outro dos caminhos de Adonai. Se você não vigiar, chegando em Jerusalém, no estado de Israel, dentro do avião, ou então, mesmo antes de chegar, você será desviado do caminho que Adonai te colocou. Porque e hoje o cristianismo está sofrendo isso aí, vai sofrer, que deixam as igrejas evangélicas porque sabem que precisam retornar. Mas abandonam Yeshua, o rabino, e vão seguir a uma organização ortodoxa já estabelecida. Já estabelecida. Vem alguém sobre eles e se insinua, sobre ele cede. Às vezes cede por criancice, se deixa estuprar por criancice. Muitas vezes não. É o desejo do meu coração de conhecer e de ter toda uma estrutura que o rabino Yeshua condena todo o tempo. Nós tivemos daqui da congregação várias coisas assim. Jovens são levados, casais são levados por causa de conselhos. Quando você penetra dentro do outro e consegue ganhá-lo assim, você fez com estupro. Com estupro. Então é o maior entrave, é o maior estorvo contra gerações, contra Toledote, é o estupro. Vamos na Torá, Levítico capítulo 18, versículo 6, para nós entendermos um pouquinho ou tentarmos entender isso. Olha só, Levítico capítulo 18, versículo 6. A Torá vai dizer assim: nenhum de vós se chegará a qualquer parente próximo, não falei que é o relacionamento entre familiares, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Eterno. Eu vou ler em outra tradução. O homem de qualquer carne de sua carne, não se aproxima para dela descobrir o sexo. Eu, Adonai, para daquela carne descobrir o sexo. Eu, Adonai. O homem, quando a Torá começa repetindo, o homem, a repetição aqui quer dizer que a proibição se aplica a todos os homens. Então é proibido a todos os homens. Não é só para mim e para você. De qualquer carne, de sua carne. A expressão redobrada indica então um parentesco próximo entre o homem e um outro homem ou uma mulher parceiro próximo. Descobrir o sexo, o que é isso? Descobrir o sexo. Pensamos imediatamente em órgãos sexuais externos, primários, órgãos genitais. Primeira coisa que nós pensamos, não é isso. Não é isso. Os caracteres sexuais internos são determinados pelo sexo do indivíduo. Caracteres sexuais internos. É desse que nós estamos falando. Internos são determinados pelo sexo do indivíduo. Caracteres sexuais secundários são especiais de cada um e é considerado por nós como inferior e de pouco valor. Nós não estamos vendo, é abstrato. Você não vê, você não dá valor àquilo que está interiormente dentro de você mesmo, para você lutar contra isto. E você não se levantar contra Adonai. Nós o consideramos inferior, de pouco valor, que ocupa o segundo lugar em ordem, em graduação ou qualidade em relação a outrem ou a outra coisa. Descobrir o sexo, diz a Torá, é tirar o que cobre.
O que cobria Jacó? O que cobre você? O que te livra da violência? É a sua fidelidade a Adonai. O que livra a mim é você. Então o interesse do outro é te descobrir, arrancar aquilo que te cobre. Arrancar, é isso aí que ele vai fazer, que protege o interior de cada indivíduo. A beleza deve ser interior. Aquela beleza que você não vê e que você não se sente como inferior, de pouca monta. Porque você só vê o externo. Você só olhou para os órgãos genitais. Você não olhou para o sexo interno. Descobrir a nudez na Torá é exatamente isso. É o que protege, o que cobre o interior de cada indivíduo. Encontrar o que era desconhecido, o que estava escondido. Denunciar, revelar, desnudar o outro. Foi isso que Esaú fez. Ele estava conquistando tudo isso com um belo estratagema. Com a comida. É assim que nós ouvimos e assistimos todos os dias. As proibições da Torá, elas vão seguir sem interromper, indicando que é proibido invadir o interior do outro. É proibido invadir o interior do outro, mudando o propósito determinado por Elohim para o outro. Adonai fez comigo um propósito. Aí vem a minha maior dificuldade em viajar para Jerusalém. Primeiro era depender do governo brasileiro para voltar. Eu orei muitas vezes, Luciana. E eu falei, pai, eu não quero depender de Lula, não. Para voltar de Jerusalém. Eu vou ficar por lá. Eu estava determinada. Eu fico por lá, Léo volta. Eu não, olha ele. E outra coisa, é ser interrompida por alguém para que nós não viéssemos a cumprir o que nós determinamos aqui. Vocês se lembram daquele profeta que foi falar com Jeroboão? Ele vai a Jeroboão e fala de tudo que Adonai determinou para Jeroboão. Adonai disse, vai pelo mesmo caminho e volta por ele. Hein? Não coma por lá, ele lembrou bem. O profeta vai, é desviado por um outro profeta. Por um familiar. Adonai o deixou morrer. Era a nossa maior preocupação. A maior preocupação. Porque mudar o propósito de Adonai no interior do outro é crime. É violência forçada. Mudar o que Adonai determinou no coração do outro. Muitos maridos fazem isso com as esposas. Muitas esposas tentam violentar os seus próprios maridos assim. Muitas. Olha o versículo 7 e 8 das relações sexuais ilícitas aqui, proibidas. Não descobrir a nudez de teu pai. Em outra tradução, o sexo de teu pai, o sexo de tua mãe, não descobrirás. É tua mãe, não descobrirás o sexo dela. Versículo 8, o sexo da mulher de teu pai, não descobrirás. E o sexo de teu pai. Ao ter relações sexuais com a madrasta, Rubem, ele causa a desonra, aí é uma relação física, mas o motivo era causar desonra ao pai. Impedir que as gerações de Lia e de Raquel permanecessem. Que a descendência permanecesse. Era isso que Esaú faz. Olha só, o sexo da mulher de teu pai não descobrirás. E o sexo de teu pai, ao ter relações sexuais com a madrasta, causou a desonra a Jacó. Veja comigo em Gênesis 35 uma coisa. Vamos lá. Gênesis capítulo 35, versículo 22.
Olha só. No tempo em que Israel habitava aquela terra, Rúben vai e deita com Bila, a concubina de seu pai. Israel ouve. Na minha tradução diz assim, concubina de seu pai. Israel o soube. Israel ouve. Israel é Jacó, se cala. Ele estava com a concubina dele sendo usada pelo seu filho. Ele estava sendo desonrado pelo seu próprio filho. Segundo o Midrash, Rúben comete um ato de revolta contra o pai Jacó. Uma tentativa de arrancar a descendência de Raquel e sua serva Bila. Muitos de nós têm como motivação a busca de Rúben de afeição paterna, de amizade e de amor. Sim, também. Toda essa busca de afetividade nossa é alvo contra a descendência. O mesmo que fez Absalão, filho de Davi, e Absalão vai morrer, faz Rúben. O alvo é Toledote, gerações, descendência. O alvo da guerra é eliminar Israel da face da terra, para que não haja continuidade. Sem Torá e sem os servos de Adonai, não há continuidade no universo. Para que você mude a sua posição de pensar. Que você está tão envolvido nela como aquele soldado que está lá no campo de batalha. Você pode morrer aqui, com um ataque islâmico, aqui em Vitória. Ou com um ataque da violência que estão nos nossos morros de Vitória. É a mesma violência. É a mesma violência. Então ele quer arrancar a descendência de Raquel. Absalão vai deitar com as concubinas de Davi para conquistar o poder, o lugar do pai. Ele faz o quê? Uma violência física e espiritual contra o pai. Uma violência. Aqui Rúben tenta afirmar-se como chefe do clã, dormindo com Bila, concubina de seu pai, que você já leu na Torá que é totalmente proibido. Apossar-se do harém equivale a apossar-se do poder. A Torá, com apenas 2 palavras, nada mais, corta o mal pela raiz. Quem era o desonrado? Jacó. Jacó ouve, ele vê, ele soube que Rúben deitou-se com a concubina, ele sai gritando, ou exterminando Rúben, ou matando Rúben, ou agindo imediatamente. Ele ouve, Israel ouve, fica prescrutando qual a decisão a tomar, como fazer, quando fazer, que tempo fazer, que tempo agir, como agir. Israel ouve, sublinha aqui, a questão é acolhida, é recebida por Jacó. Ele ouve, Israel ouve e se aquieta. Você sabe que uma autoridade de Israel deu uma fala aí para as nações do Ocidente, e falando alguns nomes, literalmente, dizendo: cale-se. Cale-se, porque não sabe o que está falando, cale-se. Cale-se. Foi o que Jacó fez, calou-se. A Torá é rigorosa com este ato de Rúben, a ponto de considerá-lo um incesto. Um incesto. O Levítico capítulo 20, no versículo 11, o homem que se deitou com a mulher de seu pai descobriu o sexo de seu pai. Os dois são condenados à morte, diz a Torá, à morte. Seus sangues contra eles. Diz a Torá no Levítico capítulo 20, versículo 11. Jacó excluirá futuramente a primogenitura de Rúben. Vamos lá, no Gênesis 49, ele vai excluir, por causa desse evento, a primogenitura de Rúben.
capítulo 49 do livro do Gênesis. Ele deixou para, na hora de abençoar todas as tribos, ele vai excluir a primogenitura de Rubem. Por isso que Israel ouve, se aquieta. Ouve, se aquieta. Depois chamou Jacó, seus filhos, e disse: ajuntai-vos, para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza. Em outra tradução diz: cabeçalho da minha virilidade, transbordante brio, transbordante energia tinha Rubem. Transbordante brio e transbordante energia. Olha o que ele vai falar: turbulento como as águas, não serás o mais transbordante. Não serás mais transbordante. Não serás mais. A ideia é de excesso em demasia que Rubem tinha. E que nós temos excessos em demasia. Proceder com excesso é ter força a mais naquilo que é errado. Ter força a mais com a violência. Forçar o outro a fazer a sua vontade. Se a sua vontade for a vontade de Adonai, você pode lutar para que o outro seja convencido pelo Espírito Santo e se arrependa dos seus pecados e se una a Adonai. Aí sim, você pode lutar. Mas forçar por interesses próprios, saiba que é um estupro. Considerado pela Bíblia. O único estupro que a Bíblia permite é lá de Deuteronômio 21, com a concubina que o hebreu toma na guerra e leva para a sua casa. E dentro de 30 dias ela precisa cortar as unhas, raspar a cabeça e esquecer a casa do seu pai. O tempo é muito curto. Então é uma violência para com ela. Por causa do tempo, aquele estupro é considerado pelos rabis como um estupro. Ali é permitido na Torá. Para que ela deixe o seu paganismo. Ela deixe tudo que ela aprendeu com as nações. É isso aí. De onde ela vem? Então Jacó diz assim, turbulento como as águas, não serás mais transbordante, pois subistes à cama de teu pai, ao leito de teu pai, subistes à minha cama e a contaminastes, profanastes assim. Olha o que a Torá fala: meu abrigo, a minha proteção, retirou de mim, Rubem, a minha cobertura, porque penetrou, não fisicamente, mas no interior da pessoa. Toma aqui, meu filho. Essa violência de Rubem, ela precisa ser vista dentro desse foco que a senhora está dando no ensino, de nós com sutileza acharmos o ponto fraco da pessoa e ali tentarmos atingi-lo, porque Rubem era filho de Lia. Lia tinha como concubina Zilpa. Raquel tinha como concubina Bila. Raquel tinha acabado de ser sepultada. Isso daí que é o grande detalhe da ação de Rubem, é o tempo que ele escolhe para descobrir o pai. Agredir. O pai. O pai vem num momento de fragilidade, tendo que julgar a própria esposa por uma idolatria não resolvida em vida. A gente sabe, nós já lidamos com esse assunto aqui algumas vezes. Raquel morre confessando a sua idolatria pela casa paterna. Jacó erige uma coluna para que aquilo ficasse permanentemente na memória dos seus descendentes, que isso condenaria qualquer um à sepultura. Condenou a matriarca ali, a mulher que ele amava. Então, ali naquele momento, pastora, diz o texto que uma parteira assiste ao parto de Raquel. Provavelmente essa parteira era Bila. Bila respira com Raquel os últimos momentos de vida e recebe em seus braços o filho Benjamim.
Então ela absorve a responsabilidade de cuidar dos filhos da mulher amada. Então ela se torna mulher amada. Bila ali se torna a mulher amada, porque ela se torna mãe de José e mãe de Benjamim. É nessa mulher que Rubens escolhe invadir o ser. Como fez Absalão. Para chegar ao seu pai num momento de luto da morte de Raquel. Porque ele se estabelece em Migdal-Éder e neste tempo Rubens sobe ao leito de Jacó e desnuda a nudez do pai. Em outra tradução, se nós olharmos lá em Noa, quando diz que, como é que é o nome do filho de Noa? Cão, viu a nudez de seu pai, o termo diz ataca a intimidade do seu pai. Ataca o interior. Exatamente. Então aqui ele escolhe Bila de uma forma precisa. Como um atirador de elite, pastor, escolhe um alvo no meio de um campo de batalha. Ele vai naquilo que feriria o pai em mais alto nível. A pessoa só pode estar imbuída do diabo, um troço desse. A única pessoa que substituiria Bila nessa ação de violência seria a própria Raquel. Se Raquel ainda estivesse viva, pastora, o alvo maior de Rubens seria a própria Raquel, para ferir o pai nos termos que ele fere nesse momento. É isso aí. Tudo isto vai impedir Rubens de transbordar para o bem. Aí vai transbordar para a violência, para a injustiça, para forçar outros, porque a prática do mal, ela não se cessa com duas palavras. A prática do mal não se cessa com duas palavras. Nós temos que lutar com todas as forças, nós conosco mesmo e com Adonai. Exercer o seu direito de primogenitura que ele havia adquirido desde o seu nascimento. Jacó, quando constatou o fato, ele se une a Elohim, não permitindo que as gerações sejam condenadas ao desaparecimento. Jacó. Vamos lá, no Gênesis capítulo 35. Jacó. Porque ali o Léo já falou todo o antes aqui da questão, ó. Obrigada, Léo. Então, Jacó aqui, por que ele não vai permitir que as gerações serem condenadas ao desaparecimento? Porque Israel ouve e com paciência ele vai tomar a decisão no tempo correto. Mas a Septuaginta acrescenta ao texto a seguinte expressão, que ela, é muito importante tocar nisso. A seguinte frase, em algumas traduções habituais, vão dizer assim, e aos olhos de... Não diz que Israel ouve e se aquieta. Diz que aos olhos de Jacó, isso é mal. Esta é uma adjunção feita pela Septuaginta inútil. Inútil por quê? Porque leva em conta somente a carga afetiva que existia em Rubem, por ter sido trocado de posição por Adonai. Então, quando a Septuaginta faz isso, a tradução dos 70 faz isso, e a seus olhos isso é mal, essa adjunção é totalmente inútil. Vai levantar o indivíduo para dizer, eu sou um coitadinho mesmo. Eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Eu tenho que fazer mal a todo mundo agora, e penetrar no interior de todos e destruir todos. A carga afetiva é real, porém ela não pode ser vista, nem analisada por nós como um fator predominante. Eu sou uma pessoa que falo constantemente nessa carga afetiva, familiar aqui, que nos faz pecar contra Adonai, com a carência. Mas ela não é predominante aqui, não. Ela não é predominante, pois corremos o risco de declarar que o outro, que tem uns problemas afetivos, é um coitadinho, um carente, e apelar para desculpá-lo nas suas faltas. Pais, prestem atenção nisso. Quando os filhos começaram com estas
palhaçadas de cargas afetivas. Bota ele de pé em oração e clame por ele. E ensina-o. Porque ela não é o predominante, ela existe. E eu vou mostrar para você que ela existe. Dentro da Parashá Toledot. Vai comigo. Ah, mas antes aqui eu quero falar uma coisa. Não, vamos lá. Vamos lá. Depois eu volto aqui. Salmo 36. Olha como Davi vai começar. Porque Davi sofreu muito isso. Ele sofreu por parte de Saul, que é a nossa Haftará. Então, Davi sabia o que se passava. Os problemas psicológicos de Saul eram por causa de carga afetiva. Que ele fazia o que ele fazia. Ele perseguia Davi para matar, para a morte. Ele odiava Davi. Igual Esaú passou a odiar o irmão. Mesma coisa. Olha aqui o que diz o Salmo 36. Na sua tradução, não sei como está. Na minha está assim. A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Elohim perante os seus olhos. O que é isso? Em outra tradução, o Salmo é assim. O discurso que Davi faz. Que é de Davi esse Salmo. Carência do criminoso no seio de seu coração. Nenhum temor ele tem de Elohim diante dos seus olhos. Qual é o problema da Palestina? É querer uma terra que foi dada ao povo de Israel. Você anda dentro da cidade de Jerusalém, você vai ver ali nitidamente as 3 religiões. Não é nitidamente? Judeus, o judaísmo, o cristianismo, que é a Igreja Católica, que de lá ele surge, é o berço da igreja, do cristianismo, é a Igreja Católica, e o Islã. As 3 estão dentro de casa. O problema é o quê? Familiar. O problema é o quê? Familiar. Tudo isso aqui que nós estamos vivendo está acontecendo hoje e sempre aconteceu com Israel. O discurso aqui é dirigido contra o espírito do mal. O espírito que anima o criminoso à violência e à destruição da descendência. Distorcer forçadamente a palavra de Adonai e mudar o sentido da palavra de Adonai. Está cheio disso aí. Está cheio disso aí. Cheio. A pessoa fala e vocês acreditam que ela está aí na internet. Ela estuda 14 horas por dia. Que hora que ela trabalha, então? Trabalhar é um mandamento. Que hora que ela serve nesse estado? Que hora que ela se dedica ao outro? Ela só se dedicou para ela, para adquirir conhecimento. Concorda? E vocês estão seguindo aí. Não segue não, que você está perdendo o seu tempo. Por quê? Isso é distorcer forçadamente a palavra de Adonai e mudar o sentido da palavra. Com sua falta de fidelidade na reprodução do som que sai da boca para transmitir a palavra. Olha o versículo 2 do Salmo 36. Sim, de seus olhos ele escorrega para si, pois em seus próprios olhos se lisonjeia. Ele escorrega com seus olhos para ele mesmo. E diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada, para reencontrar o seu vício de odiar. Porque o ódio é um vício. O ódio é um vício. Dê lugar ao vício que você vai odiar também. O ódio é um vício. Você pode se ver livre dele na hora que você quiser, confessando os seus pecados, fazendo as questões, restabelecendo a sua vida espiritual com Deus. É isso que está acontecendo aqui, ó. Ele se lisonjeia. Ele reencontra seu vício para odiar. Ele dirige para ele mesmo olhares sedutores. Absalão se achava o lindo do lindo. E era o mais lindo homem de Israel. Morreu, com os cabelos agarrados numa árvore e depois numa espada nele. Era o homem lindo dos lindos, sedutor, galanteador. Era Absalão. Ele é atraente, é fascinante.
é homem ou mulher levianos, que desonra mulheres, deflora com estupro e abandona-as quando as estupra. Abandona-as, como fez Aminon com Tamar, capítulo 13 de 2 Samuel, como fez Aminon, para reencontrar seu vício, para odiar. O espírito do mal se infiltra nele pelos olhos e o incita a regressar para o mal, voltar a fazer as mesmas práticas do mal, da violência, que nós estamos assistindo agora, para odiar Adonai e seu próximo. Olha o versículo 4 do nosso Salmo: maquina o mal na sua cama, as palavras de sua boca são fraude e embuste, na minha tradução. Ele cessa de ser perspicaz, de fazer o bem, só vai fazer agora o mal, produzir mal. Só isso. O fluxo de suas palavras obstrui o caminho do bem e condena a estupidez, a fraude, a mentira, a violência, o ódio, a incompreensão, a ausência de fazer o bem. O versículo 5, para nós encerrarmos, fomenta a fraude. Olha, maquina o teu amor ao eterno alcance. Não, maquina o mal na sua cama, é o restante do versículo. E detém-se, fomenta a fraude em seu leito, posta-se na estrada de nenhum bem, não repele o mal. O criminoso premedita o crime de noite e de dia. O mal é o quê? A ausência do bem. Só tem assim. Vamos voltar em Gênesis 35 comigo. Onde Jacó encontra então, que o Léo já disse, que era de uma fragilidade tremenda o momento, onde Jacó encontra então, Israel ouve. Por que ele ouve e se aquieta? Porque olha aqui no versículo 21, então partiu Israel, capítulo 35 do Gênesis, versículo 21. Então partiu Israel, armou a sua tenda além de Migdal-Éder. Israel parte, arma a sua tenda além de Migdal-Éder, a torre do rebanho. Esse é um ponto de referência que Jacó tinha. Na estrada de Betel, de Belém, próximo a Jerusalém, cidade de Davi, cidade de Salomão. Ele tem sua referência na torre do rebanho. Ele tem sua referência numa torre do rebanho Migdal-Éder. Ele tem sua referência na torre do rebanho. O ponto de referência para Jacó era Migdal-Éder, uma torre que o Eterno colocou acima dele, para Jacó consultar a Elohim. Por isso o patriarca, quando percebe o perigo, ele ouve, ele se aquieta, ele espera em Elohim. Vocês sabem que quando nós estávamos fazendo o percurso da Cidade Velha, nós estávamos orando em cada porta da Cidade Velha de Jerusalém. Quando paramos em frente à Porta Dourada, a Porta Dourada fica em frente ao Monte das Oliveiras. E o Leonardo estava conversando com o Carlão. Nós acabamos de orar, ele estava conversando. Eu falei: Léo, você disse que saca e sai. Como, pastor? Não falei isso. Eu ouvi isso. Saca e sai. Não falei, pastor. Falei, mas eu ouvi, foi isso. Saca e sai. Adonai, na nossa agilidade de pensar o que é e querendo resolver o problema, pensando, vamos ter que sair depressa de Jerusalém. Eu pensei, quinta-feira a gente arruma as coisas e parte. Não era isso, não. É Issacar. Sacar significa também Issacar, uma das tribos de Israel, que significa recompensa. Apanha a sua recompensa e sai. Que recompensa é essa? É ter uma sala aqui, nesta casa, que nós nunca tivemos, autorizada por Jerusalém pelo Espírito Santo. Uma Migdal-Éder, uma torre para o rebanho. Ali embaixo,
na sala de transmissão. Vai mudar, já mudou bastante a estrutura da sala. Que a pastora Sandra tem meses e meses e meses que me incomodava muito aquela confusão na antessala da Torá. Na antessala da Torá, onde ficam os sefers Torá durante a semana. Uma bagunça. Tinha roupa, tinha cabide, tinha tudo. Então eu comecei a gritar, eu quero arrumar isso aqui, eu quero limpar isso aqui. Mas eu não estava sabendo de nada. Quando Adonai nos dá uma recompensa, por que Jacó ouviu, Israel ouviu e se aquietou? Porque ele estava provavelmente na torre do rebanho. E nós teremos esta casa. Só que ela muda a sua estrutura, mas a transmissão permanece ali. Já está toda organizada. Os homens que vão fazer a transmissão é como se fizessem um serviço que nós estamos fazendo aqui. Transmitindo para o rebanho que está de uma torre. Para o rebanho que está todo fora. A palavra de Adonai. Então é torre do rebanho. Migdal Eder. Ali a pequena arca vai para ali, com o Sefer Torá lá dentro, não esses nossos coxers, mas um outro Sefer Torá vai ficar ali, para ali nós fazermos as nossas orações. E ali, no horário que não tem a transmissão, e ali nós estarmos, é um presente que nós ganhamos do Eterno. Ali nós vamos aprender a lavar as mãos antes de entrar naquela sala para orar. Todos nós que quisermos oração, nós vamos colocar do lado de fora uma pia, para você lavar as suas mãos para entrar ali e orar. Será um local de reverência. Nós nunca cobramos de nenhuma mulher aqui que cubra a cabeça. Já cobramos? Nós estamos aqui publicamente, nunca cobramos. Mas lá vai ser cobrado. Lá os homens farão a transmissão de talit. Que eles estarão fazendo, lá dentro acabou comida, acabou o celular, acabou o atendimento do celular só quando a transmissão permitir, precisar. Porque nós precisamos aprender a separar aquilo que é santo e aquilo que é comum. Por isso que é um presente. Toma a tua recompensa. A recompensa, Jorge, é a aprendizagem. A recompensa é o presente que Adonai dá para nós nos tornarmos melhores, para nós crescermos. É esse o presente. Isso nós ganhamos em Jerusalém. A recompensa do trabalho que vocês vão ouvir à tarde, realizado ali. Então, Jacó provavelmente estava próximo a essa torre e ali ele frequentava. Migdal no hebraico é torre. A raiz no hebraico é usada com respeito ao crescimento físico de alguém e de qualquer outro ser vivo, bem como com respeito ao aumento de coisas concretas ou não, quer objetos, sons, sentimentos, quer autoridades, o aumento de tudo isso. Em português, torre é geralmente uma construção muito alta, sobre base. Sua estrutura alta é para suportar as antenas das estações de rádio, de TV, com cabos de transmissão de energia elétrica, com cabos de transmissão para a palavra ao rebanho que está fora. Torre é um posto de observação e de comando nos navios de guerra. É buscar um crescimento e um relacionamento com Adonai. Vocês são livres para irem lá. São livres, mas vão precisar de ir, porque os dias são maus. Não vai precisar de cobrar de ninguém, porque cada um encontrará o caminho, porque foi dado por Adonai. Não só vocês, mas outros também. Migdal nunca se refere ao ser grande, porque essa torre aqui é para baixo, não é para cima, vocês perceberam, né? Ela é para baixo. Ela não é para cima. Então, ela não se refere ao ser grande em número, mas sim em tamanho e importância espiritual na cidade de Vitória e para o mundo. Exemplo, a palavra tem o sentido de dar um grande valor
a vida de alguém. É isso que você vai aprender. A dar um grande valor à vida de alguém. Como fez Davi com o rei Saul, que pretendia matá-lo. Nós estamos nos referindo à importância da grandeza de um rei. Ele diz: como eu vou atentar para a vida do rei? Eu vou matar o rei. Então Davi conhecia o que era o valor da vida humana, que tanto nós perdemos nos nossos dias. Está lá em 1 Samuel capítulo 26, do versículo 22 ao versículo 25. Saul pede perdão a Davi. Olha a grandeza, a envergadura de Davi. Estava com Saul nas mãos, seu inimigo maior. E diz: como eu vou atentar contra a vida do rei? É isso que nós precisamos aprender. Migdal descreve a grandeza do Machia. Até os confins da terra, diz Miqueias. Mas eu quero ir em Amós com vocês. Em Miqueias, desculpe-me, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4. Quando você estiver muito angustiado, você vai ali para aquela sala que estará à sua disposição. Só que você vai precisar aprender a usá-la. A pia estará do lado de fora, você lava a sua mãozinha, a oração vai estar ali, você faça e entra para a sua sala, onde você vai buscar crescer num relacionamento íntimo com Adonai e com o seu semelhante. Esse foi o presente que nós ganhamos. Esse foi: toma a tua recompensa e vai. Eu fico com vergonha de Adonai, de dizer que há recompensa ainda para nós, mas essa é a verdade. Olha o que diz Miqueias, versículo 8. Mas nós vamos ler Miqueias todo. Que eu vou ter que ocupar só um pedacinho da tarde, pequenininho, para falar de torre, terminar de falar de Migdal e depois Éder, que é rebanho. Olha aqui no capítulo 4, versículo 8. E agora, versículo 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como a que está de parto? Sofre dores, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo. Virás até Babilônia, ali serás livrada. Ali te remirá o Eterno das mãos de teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti. Parece tão moderna a palavra, e é. E dizem: seja ela profanada. Os nossos olhos vejam seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Eterno. O inimigo não sabe. Nem entendem o seu conselho. Ele que as ajunta como feixes na eira. Ajunta as nações como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas. Esmiuçarás a muitos povos. Seus ganhos mal adquiridos serão consagrados ao Eterno, os seus bens ao Eterno de toda a terra. Vamos ler do versículo 1 até o 7, porque nós lemos do 8 até o 13. Mas nos últimos dias, o monte da casa do Eterno será estabelecido. No cume dos montes ele se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Elohim de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e arbitrará entre nações poderosas e longínquas. Eles converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação,
nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Eterno dos Exércitos disse: todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Eterno nosso Elohim, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Eterno, congregarei a que cocheava, recolherei a que tinha sido expulso e a que eu afligi. Da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. O Eterno reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Amém.